Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Graça e paz. Boa noite. Aleluia. Eu estou meio acelerado aqui hoje, hein? Aleluia. Ainda mais que eu vi Felipe e Thaís ali. Olha aí, olha aí. Eita, fique de pé aí, ó. Sejam bem-vindos. É uma honra ter vocês aqui, hein? São da igreja do pastor Manassés. São uma bênção, viu? Meu Deus do céu. Aleluia. Você já abriu lá em Hebreus 8:1? Ainda não? Está me esperando, né? Vocês são demais. Aleluia. Hoje o Senhor colocou no meu coração para ministrar sobre momento atual e condição atual. E eu preciso que você me ajude, hein? Amém? Nós vamos ler alguns textos e vamos ter uma participação gloriosa na ministração da palavra. Amém? Então hoje é dia de você aproveitar que ainda tem uns lugares vazios do seu lado e você pode mexer o esqueleto aí. Amém? Chegamos lá? Eu vou ler na versão NVT. Todos os textos aqui hoje eu vou ler na NVT, ou quase todos. Hebreus 8:1. O mais importante é que temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus, majestoso nos céus. Momento atual e condição atual. E eu acho interessante quando a Bíblia ela fala alguns pontinhos aí para nos chamar a atenção, sabe? Ela dá uns estalos assim, parece que você vê a mão de Deus dando um estalo para você prestar atenção. Ele fala assim: o importante é que nós temos um sumo sacerdote. E nós vamos ler aqui praticamente quase todos os versículos de Hebreus 8 e Hebreus 9, até alguns de Hebreus 10, vamos em outros textos. Mas eu queria que você entendesse que tudo parte desse princípio, que o importante é que temos um sumo sacerdote. Oh, aleluia. Verso 2. Ele ministra ali no verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor e não por mãos humanas. E visto que todo sumo sacerdote deve apresentar ofertas e sacrifícios, era necessário que esse, meu Jesus, my Jesus, esse sumo sacerdote também apresentasse uma oferta. Se você, vamos ler detalhes aqui, no começo do versículo diz que todo sumo sacerdote deveria apresentar ofertas e sacrifícios. Ou seja, mais de um. Você concorda comigo? Tem um S no final, é mais de um. Só que fala que esse sumo sacerdote que eu e você temos, ele apresenta uma oferta. Verso 4. Se ele estivesse aqui na terra, nem seria sacerdote, pois já existem sacerdotes que apresentam as ofertas exigidas pela lei. O serviço sacerdotal que eles realizam é apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais. Pois quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo, Deus o advertiu. E eu lembro de papai e mamãe me advertindo. Presta atenção! Fique esperto! Não é assim não, papai e mamãe, quando está divertindo uma criança, não é assim não? Ou era só vovs? Presta atenção! Então Deus, quando foi instruir Moisés, Deus falou com ele assim: presta atenção aí, Moisés. E olha o que ele vai dizer: cuide ou tenha cuidado, para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Deus instruiu Moisés a fazer o tabernáculo como deveria ser, como deveria ter cada setor do tabernáculo, cada parte, cada utensílio, a roupa que os sacerdotes iam usar. Deus instruiu tudo. Mas Deus falou para ele algo importante: isso aí, você tem que ter atenção para fazer tudo isso aí conforme o modelo que eu estou te mostrando. Então existe algo
que é superior, maior, melhor, que o que foi feito visivelmente veio baseado ou conforme ou modelo daquilo que é superior. Por isso que Deus mostrou para Moisés, amém? Verso 6. Agora, porém, Jesus, uau, meu Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança superior. Você consegue perceber que ele está falando assim, rapaz, Moisés fez os negócios para o povo, para eles viverem uma aliança, mas agora Jesus, o sumo sacerdote, o nosso sacerdote, não é o sacerdote daqueles que foi conforme o modelo, ele é agora o nosso sacerdote de uma aliança superior. Baseado ou com base em promessas superiores. Sabe, irmão, por um tempo eu até li a Bíblia e eu ficava fascinado lendo ali, rapaz, mas Moisés atravessou o mar, mas sabe, desceu maná dos céus. Rapaz, fogo desceu quando Elias orou, chuva desceu quando Elias orou, rapaz, ossos criaram vida quando Ezequiel profetizou, rapaz, mas que coisas maravilhosas. Enoque foi tomado, porque não se via Enoque, pois Deus o tomou para si. Rapaz, Eliseu fez mais milagres que Elias, Eliseu fez até um machado flutuar. Rapaz, Eliseu depois de morto, caiu um defunto lá na cova e teve que ressuscitar. Que unção, que aliança que eles viviam. Você concorda comigo que era algo sensacional, extraordinário, algo de nos maravilharmos, e nós muitas das vezes pensarmos, Senhor, como eu preciso que o Senhor abra o mar para mim, como eu preciso que o Senhor faça descer fogo, como eu preciso que o Senhor faça igual o Senhor fez para eles lá. Só que a Bíblia é muito clara que nós hoje estamos em superiores promessas. Como diria, alguns aqui não tiveram o privilégio de assistir os Trapalhões, né? Alguns não tiveram esse privilégio, né? Eu tive. Existia um cara lá nos Trapalhões que ele falava assim, uma categoria. Nós somos dessa categoria superior. E eu não estou te inventando, é a Bíblia que está dizendo, uma aliança feita em promessas, baseada em promessas superiores. Quando você se maravilhar por tudo que aconteceu com Moisés, com Abraão, com Enoque, e Elias, e Eliseu, e tal, nós não desprezamos eles, mas deixa eu te falar, nós estamos inseridos em um momento superior ao deles, em uma condição superior. Uau! Verso 7, se a primeira aliança fosse perfeita, na versão, deixe nessa mesma NVT, mas na versão João Ferreira de Almeida diz, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, ou seja, se ela tivesse sido completa, não haveria necessidade de uma nova aliança. Isso quer dizer que a aliança que nós estamos agora é uma aliança completa e sem defeito. Aquela primeira era incompleta e com defeito. Uau! Aleluia. Você precisa me ajudar aí, senão nós vamos ler todos os versículos, enquanto não entrar dentro de você isso aqui. Verso 8, mas quando Deus viu, você acha que Deus é inteligente? Então quando Ele percebe um negócio que não está muito certo, Ele corrige logo. Você concorda comigo ou não? Olha o que o versículo diz, mas quando Deus viu que seu povo era culpado, disse, está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito. Não permaneceram fiéis à minha aliança, por isso lhes dei as costas, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor.
porei as minhas leis, porei as minhas palavras, porei os meus mandamentos, porei os meus estatutos. Não sei qual é a tua versão, eu estou lendo em várias versões para você aí, amém? Porei os meus estatutos, a minha lei, porei os meus mandamentos em sua mente, e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Uau! Eu fico apaixonado, irmão, quando eu leio isso aqui, quando eu vejo que agora eu sou pertencente a um Deus. Eu não sou qualquer um mais. Eu agora sou dele e ele é meu. Por causa de uma aliança, não uma aliança com defeito, uma aliança incompleta, mas agora em uma aliança completa. Oh, aleluia. Verso 11: e não será necessário que ensine a seus vizinhos, a seus parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, e eu perdoarei a sua maldade, ou a sua iniquidade, ou o seu pecado, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Irmão, se Deus esqueceu dos seus pecados antes de você ter aliança com Ele, por que que você aceita o diabo ficar te lembrando dos pecados que você fazia? Ei, Deus fez questão de falar: eu esquecerei dos seus pecados. Então não deixe o diabo te lembrar daquilo que você fez de errado. Se você se arrependeu, se você pediu perdão, a Bíblia diz que ele esqueceu. Então faz um favor para Deus e para você mesmo: esqueça. Não deixe ele te acusar, não deixe ele ficar te importunando, não deixe ele ficar te atrapalhando de viver promessas superiores, te fazendo lembrar como você era sem ele. Sabe, irmão, eu gosto de pensar assim, de uma forma, quando eu leio a Bíblia, eu tento traduzir de um jeito fácil para mim compreender. Sabe quando você está, o seu carro está todo sujo, que você pegou um lamaçal, pegou uma rua de terra na chuva e brecou tudo, e aí você manda para o lava-jato e o cara dá aquele talento no carro, o carro volta todo limpinho e bonito? É bem inferior ao que Jesus fez por mim e por você. Mas é uma forma fácil de você entender que você era todo sujo, lambrecado de lama, todo horrível, sem condição nenhuma para poder sobreviver ou para ser utilizado, e Deus te limpou todinho. E sabe quando você vê o carro limpinho, você nem lembra mais dele todo sujo. Você nem consegue mais lembrar. Por isso que na indústria a gente tem que ter tudo que você vai fazer de melhoria, de processo de melhoria. Nosso querido engenheiro Dalton ali, engenheiro de produção, ele sabe disso. É preciso de você montar um antes e um depois, para que o depois, as pessoas quando verem o depois se lembrem do antes, como que era antes. Mas Jesus é tão bom que ele nem se preocupa em ter um antes, ele preocupa em você depois dele. Uau! Uau! É demais isso aqui. Quando Deus fala uma nova aliança, significa que ele tornou, verso 13, ou verso 12, né? Pulamos 12, perdão. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais lembrarei de seus pecados. Verso 13, quando Deus fala de uma nova aliança, significa que ele tornou obsoleta a aliança anterior. E aquilo que se torna obsoleto é antiquado, logo desaparece. Verso 1 do capítulo 9. A primeira aliança tinha regras, nós estamos lendo na NVT. A primeira aliança tinha regras para adoração, bem como um santuário terreno. Só que para você entender esse 9:1, é preciso você saber que essa primeira aliança, de acordo com o último versículo do capítulo 9, o que aconteceu com ela? Caducou, ficou obsoleta, foi descartada, acabou.
Então aqui ele vai falar o que a primeira aliança tinha, mas você tem que ter na memória que a primeira aliança, de acordo com o último versículo do capítulo 8, ela acabou. Então quando você vê aqui, a primeira aliança tinha regras para adoração, você precisa entender que a aliança que acabou, ela tinha regras para adoração. Se ela acabou e uma nova aliança foi estabelecida, não existe mais regras que somente um pode, outro não. É o que eu falei aqui na semana passada, ministrando sobre unção, e eu disse, uns são e outros não. Uns são e outros não. Na velha aliança, nessa aliança que foi abolida, tinha regras para adoração que uns pode, outros não. Se você pegar para assistir aquela série The Chosen, né, principalmente a primeira temporada, você vai ver ali a primeira e a segunda temporada, vai falar de alguns rituais que o povo fazia, que tinha um monte de regra. Até o coitado do bicho que ia ser sacrificado tinha um monte de regra, o povo para fazer o sacrifício tinha um monte de regra, o sacerdote tinha um monte de regra, tudo tinha um monte de regra. Só pode um, só pode outro, ninguém, esse não pode, aquele não pode, quem pode fazer isso, quem pode fazer aquilo. Mas agora, significa que eu fui fazer uma visita na sexta-feira para um casal, e a esposa em determinado momento perguntou assim, pastor, nós queremos ser membro da sua igreja, mas ensina para nós, lá eu posso usar calça? Aí eu virei para ela, bem humilde que sou, e sem papas na língua, falei assim, o que é mais difícil para você? Eu falar para você que você tem que parar de usar calça, ou eu falar para você que você tem que perdoar todos que te ofenderam até hoje? E ela disse assim, perdoar, né, pastor? Eu falei, pois é, mas foi isso que Jesus falou. Ele falou que nós temos que perdoar uns aos outros. Eu falar para você não usar calça, é fácil demais. E com calça ou sem calça, claro que se for sem calça, seja na sua casa, né? Senão daqui a pouco tu chega aqui pelado na igreja, o pastor Elias falou que eu posso cultuar pelado. Não é bem assim que eu estou dizendo. Eu estou querendo te dizer que com calça ou de saia, você pelado no chuveiro tomando banho, ou você bem vestido e bem agasalhado aqui na igreja, não existe mais regra que fala assim, aonde eu devo adorar, como eu devo adorar. A Bíblia fala que é em espírito e em verdade, com calça, com saia, com blusa, com vestido, mas em espírito e em verdade. Então aqueles rituais que a velha aliança tinha para adoração, assim como um santuário terreno, o local que aquela mulher em João 4 disse para Jesus assim, vocês judeus dizem que é ali, nós samaritanos dizemos que é aqui, aonde que se adora? Esse lugar terreno acabou. Você pode estar num avião a 11 mil pés de altura, você pode estar no seu carro, você pode estar no seu trabalho, você pode estar aqui dentro da igreja, você pode estar na sua casa, você pode estar andando pela rua, você agora não tem mais regras para você adorar a Ele. Por isso que ficou obsoleto. Aleluia! Esse tabernáculo era dividido em partes. Eu não quero me detalhar nessas partes, então eu quero que você pule direto para o verso 6. Quando tudo estava preparado, os sacerdotes entravam regularmente, ou constantemente, ou continuamente, no lugar santo para cumprir seus deveres sagrados. Mas apenas o sumo sacerdote, só uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo. Ele sempre apresentava o sangue do sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Com essas regras, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo ainda não havia sido aberto.
Enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso, enquanto continuava sendo usado aquele tabernáculo terreno, o Espírito Santo mostrava que o lugar para o Santíssimo lugar, para o Santíssimo, o espaço do Santíssimo, que era aquele lugar que somente o sumo sacerdote podia entrar, onde ali estava a arca, aquele lugar ali não estava liberado. Vou falar de novo porque você não entendeu. Você precisa entender. O versículo diz assim: o Espírito Santo mostra que enquanto, eu vou pegar o versículo, vou tirar e botar para ficar mais fácil, vai ser o versículo, mas de uma forma traduzida melhor. O Espírito Santo mostra que enquanto eles estavam usando aquele tabernáculo terreno, o caminho para o Santíssimo Lugar não estava liberado para o povo. Você entendeu o que ele quis dizer? E você lembra do último versículo do capítulo 8? Que aquela aliança foi extinta. Ou seja, esse tabernáculo terreno, e que agora, a condição atual, o momento atual é que nós não usamos um santuário terreno. Não tem mais regras para adoração, e o lugar para o Santíssimo, a entrada, o caminho para o Santíssimo está liberada. Você sendo do canto, como Sassá diz que eu sou, ou você sendo da música, que é os que cantam aqui em cima. Mas eu estou empolgado que hoje de manhã cantaram Festa da Redenção. E quando canta a Festa da Redenção, eu me empolgo. Mas deixa eu te falar, não importa agora, porque o caminho foi liberado. Uau! Verso 9. Essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente. Fala para o seu vizinho, o tempo presente. Today. Pode falar em inglês para ele. Today. Right now. Nesse momento. Para ele entender de vez que você está falando agora. Agora. Essa é uma ilustração que aponta para agora. Pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentavam não pode criar no adorador, as ofertas dos sacerdotes lá daquela aliança abolida, não pode criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Verso 11. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas, e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, validadas apenas até que estabelecesse um sistema melhor. Deus usou aquilo, irmão, até que fosse estabelecido algo melhor. E esse algo melhor está manifesto right now. Today. Essa é a nossa condição atual. Uma condição agora diferente da condição deles. Nós podemos adorar, ser um adorador com consciência limpa. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu não sou mais um pecador lutando para ser santo. Eu não sou mais um justificado pecador. Ou pecador justificado, por isso credo. Você agora é o que a Bíblia diz que você é. Justiça de Deus em Cristo Jesus. Por isso nós temos a consciência limpa para adorar. Sabe, naquela aliança eles não podiam tocar nisso, não podiam tocar naquilo, não podiam fazer isso, não podiam levantar a mão, não podiam adorar, era somente aquele outro. Ei, acabou, está liberado. Está liberado. Está liberado. E eu gosto como o Senhor trabalha. Sabe que o Senhor, Ele é, com todo respeito, senão daqui a pouco você vai me denunciar lá para o pastor Manassés, pega eles na saída. Sabe, o Senhor é exagerado nos negócios. Ele é exagerado. Porque você vê a religião dizendo um monte de coisa, que a igreja tem que ser toda de parede branca. Que a igreja não pode ser esse negócio assim, que a igreja da parede preta. E aí a gente tem aqui na nossa igreja um casal
que outro dia eu dei o testemunho deles. Eles têm uns 8 meses que estão aqui conosco, 7 a 8 meses, vieram de uma igreja dessa bem tradicional, das paredes brancas. Só que há 7 meses atrás a gente tinha pouco menos de um ano que estava aqui. E quando ele chegou aqui, ele deu um testemunho, diz ele que estava lá na igreja da parede branca. E uma pessoa chegou para ele, botou a mão na cabeça dele e disse assim para ele assim: o Senhor vai te levar para uma igreja que a parede é preta e o palco de madeira. E aquele é o lugar que o Senhor vai trabalhar com você. Eu gosto desses exageros de Deus, sabe? Eu gosto desses negócios que Deus faz assim, bem loucão das ideias. Para confundir todas as coisas. Imagine na cabeça de uma pessoa dessa, criada, instruída na igreja da parede branca, que vai para uma igreja da parede preta. Mal, que loucura é essa? Vamos avançar um pouquinho. Verso 11. Cristo, uau, eu amo Ele. Eu amo Ele. Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios. De todos os benefícios. Diga aí, de todos benefícios. Deixa eu ver alguma outra versão que fala que é benefício aqui. Melhor, que nós agora temos, na versão João Ferreira de Almeida diz, sumo sacerdote dos bens já realizados. Então Cristo Jesus se tornou o sumo sacerdote dos bens já realizados. Fala para o seu vizinho assim: dos bens, dos benefícios, das coisas boas que já aconteceram. Em qual tempo? Em qual tempo que eles vão se manifestar? Em qual tempo que eles vão estar? Presentes agora. Então, coisas boas, benefícios, bondade, bens já conquistados estão presentes agora por causa de um sumo sacerdote. Oh, aleluia! Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte desse mundo criado, com seu próprio sangue, e não com sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas, e garantiu, sabe o que é garantir? Está feito, eu asseguro, é assim, desse jeito, eu estou falando. Eu vejo ele lá no céu, irmão, pela fé. Eu gosto de Hebreus, né? Hebreus vai dizer isso no capítulo 11, né? Pela fé, ou o capítulo 1 vai dizer, pela fé entendemos. É pela fé que você vai entender coisas, irmãos. Olha o que ele diz, pela fé entendemos. E olha o que nós vamos entender. De uma vez por todas, ele entrou naquele santuário, naquele tabernáculo celestial, e ele garantiu eterna redenção. O sangue derramado, que a gente hoje usa um suco de uva para trazer à memória isso, por isso a Bíblia diz que nós devemos fazer em memória dele. Nós pegamos o suco de uva e lembramos desse sangue que garante redenção eterna. Eterna limpeza. Se, portanto, o sangue de bodes e de bezerros e as cinzas de novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imagine como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo, para que adoremos o Deus vivo, para que adoremos o Deus vivo. Eu queria que você falasse para o seu vizinho, ele não está entendendo, eu quero que você fale com ele assim: o sangue de Jesus te limpou para que você possa adorar ao Deus vivo. Pois pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo, a Deus, como sacrifício perfeito. Por isso ele é o mediador da nova aliança, para que todos
para que todos que são chamados recebam a herança eterna, que foi prometida, porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sobre a primeira aliança. Rapidamente, a gente vai voltar ainda em Hebreus, nós estamos no 9:15, né? Mas eu queria que você lesse rapidamente João 8:34. Se você quiser deixar aí aberto, meu amigo Marco vai projetar aqui, a gente lê junto. João 8:34. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado. Lá em Hebreus vai dizer que ele ofereceu a si mesmo como sacrifício pelo pecado. Então o pecado que nos fazia escravo dele, agora nós fomos limpos desse pecado. Se nós fomos livres do pecado, limpos do pecado, nós não somos mais escravos. É conta matemática, irmão, é igual 2 mais 2 é 4. O pecado nos fazia escravo, Jesus nos limpou do pecado, agora o pecado nós não tem mais autoridade sobre nós não somos mais escravos dele. Amém? Isso está bem claro, né, em Colossenses, bota aí Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 15, antes de nós voltar para Hebreus, Colossenses 2, 13 ao 15, pode ser na NVT. Vocês estavam mortos por causa dos seus? Então, se por causa do pecado a gente estava morto, e o pecado foi resolvido, quem estava morto? Viu que é matemática? Por isso que eu gosto de matemática. 2 mais 2 é 4, não é 3. Então o pecado nos fazia morto, mas Jesus resolveu o pecado com o sangue. E agora nós que éramos mortos por causa do pecado e da incircuncisão da sua natureza humana, então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Verso 14. E cancelou o registro de acusação contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Verso 15. Desse modo, de que modo? Do sangue, do que foi cravado na cruz, do perdão de pecados, do que aconteceu, desarmou os governantes e as autoridades espirituais. Ou seja, aquilo que Satanás, ele achava que era seu dono, ele achava que podia fazer com você, ele foi quebrado. E os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Então quando você toma a ceia, você está lembrando, perdeu o diabo. Sabe o que aconteceu? Você perdeu o diabo. É você trazer à memória que ele perdeu. Voltando para Hebreus, você está começando a entender a pregação. Então eu posso continuar agora, para daqui a pouco, a parte B da pregação, vai ser top. Por isso ele, verso 15, é mediador da nova aliança, para que todos os que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida, porque Cristo morreu para libertá-los do castigo do pecado que haviam cometido sobre a primeira aliança. Você já entendeu sobre isso, nós lemos alguns textos. Quando alguém deixa um testamento, é necessário comprovar a morte daquele que o fez. O testamento só se torna válido após a morte da pessoa. Enquanto ela ainda estiver viva, o testamento não entra em vigor. Verso 18, é por isso que até mesmo a primeira aliança foi sancionada com sangue. Ele vai explicar que a primeira aliança foi sancionada com sangue de animais. Nós vamos ler alguns versículos que vai falar que tudo foi borrifado sangue. Depois de ter todos os mandamentos da lei, depois de ler todos os mandamentos da lei a todo o povo, Moisés pegou o sangue dos novilhos e de bodes, e também a água, e os aspergiu com ramos de isopor, e lã vermelha sobre o livro da lei e sobre todo o povo. Em seguida disse: esse sangue confirma a aliança que Deus fez com vocês. Vale lembrar que essa é uma aliança que foi abolida. Uma aliança inferior à minha e à sua. Então você não precisa ficar se preocupando, rapaz, eu tenho que arrumar, eu tenho que comprar um pouquinho para poder passar lá na minha casa, eu tenho que passar um negócio lá na porta. Isso aí era da aliança inferior. Não estou desmerecendo o que você vai entender daqui para frente, que é com uma aliança superior, amém? Porque eu não quero que você pense que você precisa usar os ritos e coisas da aliança inferior. Você precisa usufruir do que está disponível nos bens presentes agora.
Da mesma forma, verso 21, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios usados no serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Assim, as representações das coisas no céu tiveram de ser purificadas, as coisas que representavam as coisas do céu, tiveram que ser purificadas com sangue, amém? De animais. As verdadeiras coisas celestiais, oh aleluia, oh aleluia. As verdadeiras coisas celestiais tiveram de ser purificadas com sacrifícios muito superior. Você está entendendo que tudo vai falar que é superior? Em right now, nesse momento, agora, today, hoje. Pois Cristo, uau, eu amo Ele. Pois Cristo entrou num santuário. Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas. Que era mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus, a fim de apresentar-se diante de Deus agora, a fim de apresentar-se agora diante de Deus. Eu gosto disso. Agora, Cristo entra diante de Deus. Para quê? Para que ele entra lá? Em favor do pastor Elias. Vou ler de novo esse versículo. Ele, Cristo, entrou no próprio céu, a fim de agora, hoje, agora, nesse momento, representar diante de Deus em favor do pastor Elias. Rapaz, se você não pegar para você esse versículo aí, eu não vou pegar para você não, eu vou pegar para mim. Eu estou pegando para mim. É em nosso favor que ele agora se apresenta diante de Deus. Ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente como o sumo sacerdote aqui na terra, que todos os anos entra no lugar santíssimo com o sangue de um animal. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido várias vezes, desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado mediante sua própria morte em sacrifício. Verso 27. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez e depois vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer a salvação a todos que o aguardam com expectativa. Eita coisa boa, meu Deus do céu, Jesus amado, é bom demais isso aqui. Capítulo 10, não dá vontade de parar não, irmão. A lei constituiu apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas que haveriam de vir. A lei era apenas uma sombra das coisas boas, mas não as coisas boas em si mesmo. Os sacrifícios repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Se tivessem esse poder, os sacrifícios da antiga aliança, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas, e a consciência de seus pecados teria desaparecido. Irmão, eu e você somos adoradores, precisamos ter uma consciência limpa agora, entender isso. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecado. Está vendo que ele vem falando a mesma coisa, para que a gente possa entender, irmão. Por isso, uau! Eita glória, verso 5, quando Cristo veio ao mundo, disse, não quiseste sacrifício nem ofertas, está lá no livro de Salmos isso, né? Contudo me deste um corpo para oferecer, não te agradaste de holocausto nem de outras ofertas pelo pecado, então eu disse, aqui estou para fazer a tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Primeiro Cristo disse, não quiseste sacrifício nem ofertas, nem holocausto, nem outras ofertas, nem te agradastes dela. Embora a lei exigisse essas coisas. Verso 9, então acrescentou, aqui estou para fazer a tua vontade. Ele cancela a primeira aliança, a fim de estabelecer a segunda. Olha o que ele, antes de nós ler o 10, que o 10 é sensacional. O 10 é sensacional. Antes da gente ler o 10, ele diz assim, faz a sua vontade. Eu vim para fazer a sua vontade.
Jesus dizendo para Deus. Só que a gente fica assim, vontade. Que vontade de comer peixe frito, peixe assado, que ele gostava de um peixinho. Qual era a vontade? O verso 10 vai dizer qual era a vontade que ele veio cumprir, a vontade de Deus. Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. A vontade de Deus é que eu fosse santificado, eu que era pobre, feio, pecador. Não sei de que forma que você pensa a pior situação que você era, mas você era pior do que você pensa que você era, quando você estava sem Cristo. Só que você foi santificado. A história mudou. Acabou aquela condição. Ele te santificou. E aí vai dizer: o verso 12, 11 e 12. O sacerdote o sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os sacrifícios sagrados e oferecer repentinamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover o pecado, falando do sacerdote da antiga aliança. Aí agora ele vai falar a condição do momento atual, o momento que estamos. Verso 12. Nosso sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus. Verso 14. Porque mediante essa única oferta, uma única oferta que nós trazemos à memória hoje, Ele tornou perfeito para sempre os que estão sendo santificados. Aí tem gente que não entende por que eu não deixo cantar. Sou humano, não consigo ser perfeito. Ainda tem uns músicos que ficou com raiva de mim quando eu falei, nem se eu tiver com a boca amarrada, com os pés quebrados, com as mãos amarradas, você vai cantar essa música na igreja. Porque a Bíblia é muito clara, ela fala que mediante essa única oferta, nós nos tornamos perfeitos para sempre. Mas pastor, de vez em quando eu ainda peco, de vez em quando eu ainda erro. Ele vai falar, os que estão sendo santificados. Significa que todos os dias nós estamos sendo santificados. Nós somos perfeitos e estamos sendo santificados todos os dias. Amém? Aleluia. Oh, aleluia. O Espírito Santo também testemunha que isso é verdade, pois diz, esta é a nova aliança que farei com o meu povo, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, e nunca mais lembrarei dos seus pecados, dos seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Portanto, irmãos de São José dos Pinhais, e mais os que vieram de Curitiba essa noite, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Lembra que nós lemos para trás que aquela aliança não permitia ter acesso ao lugar santíssimo? Agora você tem acesso. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com a água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Pensemos como motivar. Você tem que pensar em como motivar quem está do seu lado, na prática dessas boas coisas. Para acelerar aqui, para a gente vir para a ceia, porque senão os músicos sobem aqui e eu não consigo pegar esse outro pedaço. Eu quero ler com você João capítulo 15. Ainda bem que você ama ler a palavra, né? Você é assim mais afogueado pela palavra do que eu, né? Então você já sabe, né?
Podem vir os músicos se quiserem, mas nós vamos ler ainda 2 textos aqui. Mas podem vir se preparando aí. Só não tirem a atenção do povo. Jesus disse assim, olha, vamos ler todo o capítulo 15. Você está comigo aqui, deixa os músicos ali, eles têm a parte deles, nós temos a nossa, amém? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Significa, irmão, que mesmo você estando fazendo as coisas certas, o Senhor vai dar umas podadas em você de vez em quando. Que palavra de salvação boa é essa, né? Vou falar de novo, mesmo você estando com o coração dedicado, mesmo você servindo ao Senhor, de vez em quando o Senhor vai te chamar e dar uma podada em você. Para que você dê mais frutos. Não é para você desanimar nem desapontar. Que Deus pesou a mão em mim, mas que Deus que está usando o pastor, eu não gostei do pastor me chamar a atenção, porque o pastor não sei o quê. Irmão, é para o seu crescimento. Palavras da salvação. Vocês já foram limpos pela palavra que eu lhes dei. Uau, a palavra. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele, significa que você tem que estar permanecido em Jesus. E Jesus precisa permanecer em você. Ainda bem que você pega tudo rapidão. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Pois sem mim não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, nós vamos cantar a música que eu pedi agora, né? Vou só ajudar vocês aí, fiquem à vontade, viu? E vocês voltam aqui para o texto aqui, deu aí 2, 3 segundos aqui. Por isso que eu falei, que vocês irem preparando. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai. E demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Ai, obrigado, Jesus, por me amar. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele, eu lhes disse essas coisas, para que fiquem repletos da minha... Podem pegar as vasilhas. Ainda não sirvam, ou se quiserem, podem ir servindo já. Que eu também tenho tempo, né? Eu falo para os meninos que eles têm tempo, eu também tenho que ter tempo. Pode ir servindo, deixa eles segurarem aí, porque só eu que estou segurando aqui, eles ficam me olhando. Você tem que pegar rapidinho aí, que nós ainda temos mais aqui para ler. Aleluia. Pode ficar sentado, não precisa levantar ainda não. Daqui a pouco. Amém? Verso 11. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha... Sabe para que você tem que estar nele e ele em você? Para você estar repleto da alegria dele. Irmão, não tem como você ser salvo, santificado, justiça de Deus, alegria, e não ter a alegria do Senhor. Não tem como Jesus estar em você, e você está em Jesus, e você não ter alegria. Vou falar de novo. Não tem como você estar nele, ele está em você, e você não ter a alegria dele. Corre em Salmos. Capítulo 30. Verso 11 e verso 12. Você sabe quando a pessoa está com a consciência pesada, a consciência de pecado, errou, pecou, está tudo dando errado, está tudo... Eu estou tentando uma palavra aqui que não seja ofensiva, mas você entendeu aí, né? Você conseguiu entender aí, né?
aquele negócio lá, né? Quando você está todo errado, que tudo dá errado. Essa é a condição de pecado, uma condição que faz você estar todo errado, vivendo tudo errado, desfrutando de tudo que é errado, sem ter nada bom, sem ter alegria. A Bíblia diz que Adão, quando pecou, ele se escondeu. Uma pessoa que está vivendo a coisa certa, desfrutando da coisa certa, não se esconde. Então o pecado nos faz viver as coisas erradas, de forma errada, desfrutar de coisas erradas, colher resultados errados. E aí você pensa, que resultados errados? Os resultados da maldição da lei do pecado eram pobreza, miséria, doença, enfermidade, morte e separação espiritual. Esse era o resultado. Está lá em Deuteronômio, capítulo 28, a partir do verso 14. Mas olha o que ele diz aqui em Salmos 30, 11. Transformastes meu pranto, ou aquela condição de desgraça, aquela condição de horrível, aquela condição abominável que eu estava. Olha o que ele diz: transformaste meu pranto em dança. Por isso eu vou te dizer, não tem como você estar em Jesus, Jesus está em você, e você não dançar. Transformaste meu pranto em dança, tiraste minhas roupas de luto, ou tiraste o meu pano de saco, ou tiraste as minhas tristezas, e me vestistes de alegria. Verso 12: para que eu cante louvores a ti, e não me cale. Rapaz, é assim, ó, o Senhor vai mostrando gradativamente, Ele está falando: tirei sua tristeza, tirei seu luto, coloquei dança e alegria. Você está em mim, eu estou em você, é a alegria completa minha na sua vida. E aqui Ele vai falar: ei, para que cante louvores a ti e não me cale, Senhor meu Deus, te darei graças para sempre.